Give an example of a play you would call in the huddle. É só fazer a legenda, né? Dá uma relembrada. A legenda da imagem. Quem tá em azul são os times aí que estão em destaque positivo, são os times que subiram ao longo dessa última rodada. Inclusive ali, 2 times aparecendo pela primeira vez, na 9ª e na 10ª posição, o Chargers e o Bucks. E o time em vermelho é o Bills, que caiu 4 posições. Basicamente. Power Rank aí pela mais um café, né? Eu queria apenas comentar que... Pra mim, o ponto pra você, esse é um Power Ranked semanal. Esta semana determina, né, essa última semana passada determinou esse ranking aí. Claro que eles, né, é considerado o que foi feito nas 5 semanas anteriores aí, né? Desculpa, 5 não, as 4, né? Porque foi a quinta, agora é a sexta. O Power Ranking, você está dirigindo o carro nesse exato momento, você está olhando pelo para-brisa, vendo a estrada à sua frente, mas também e os carros que estão comigo, no retrovisor o que ficou pra trás, acompanhando o movimento da estrada e tudo mais. Então... Essas analogias, assim, cara. Eu fico imaginando. É importante você dizer que o Power Ranking não é apenas o momento agora. Você tem que olhar pra frente, você tem que olhar pra trás, você tem que prospectar o que pode acontecer nas próximas rodadas, mediante a trajetória desses times. A projeção também conta, isso aí. Exatamente. E também você tem que entender de onde esses times estão vindo. Exato. Power Ranking é uma ciência. O Super Energy Cappuccino, eu virei um consumidor. Eu realmente virei um consumidor, não apenas estou fazendo merchan, olha só, mas é um depoimento. De patrocinado a consumidor. Exatamente, é um depoimento. Porque eu tô misturando ele no meu whey. E como um belo viciado em café, você ter sabor de cappuccino no seu whey faz toda a diferença. E, cara... Whey sabor cappuccino. Assim, eu sou uma pessoa que já gosta de energéticos, né? Muitas vezes, isso já esteve aqui na mesa do programa, então... E realmente, gostei bastante dos efeitos do produto, além do sabor. Cara, mais um café aí, realmente é uma das franquias assim que vem crescendo cada vez mais aqui em Curitiba, principalmente, né? No Brasil, cara. No Brasil inteiro, né? Verdade, exatamente. Tem razão. Mas aqui em Curitiba, com certeza, né? Chegando, né? Tá estourando a porta aí. Mas de fato é muito bom, muito delicioso, vamos colocar assim. E eu que sou viciado em café, sou tendencioso pra falar, então desconsiderem o meu vício. Mas tem vícios que são bons. Mas olha enfim. Só, deixa eu só fazer aqui. Deixa eu mandar um salve pro Aldrin, que tá no chat também, mandou um oi. E o Aldrin também é cliente da loja da Mais Um, da Rua 15, lá de São José dos Pinhais, cara. Veja só, Aldrin. A gente já tomou café junto lá chegou muitas vezes. Chegou na hora certa. Na hora certíssima. Veja, eu, por exemplo, se eu tomar mais um café agora, eu não durmo depois. Brincadeira. Eu vou dormir do mesmo jeito porque eu apago que nem pedra. Mas enfim. Eu tomo uns 2 litros de café por dia. Eu nem preciso de melatonina, mas eu tomo mais pra entrar em sono profundo. Enfim, vamos voltar para o ranking. O ponto é o seguinte. Eu preciso colocar... Eu tô contando essa semana, né, principalmente. E pra mim é uma regra básica, cara. No Power Ranking da semana, pelo menos. Eu não vou colocar o Power Ranking em geral, tá? Mas com certeza da semana. Uma vez que você ganha de uma equipe, você é melhor que ela e ponto. Entende? Não tenho o que falar. Isso, inclusive, justifica o posicionamento do Seattle Seahawks e Detroit Lions, tá? Porque o Seattle ganhou do Detroit. E o Detroit, na minha opinião, merece até estar acima, tá? Merece estar acima, mas até, sei lá, rodar mais um pouco. O seu trabalho para subir um passo de cada vez. É isso que eu ia falar. Ele, na verdade, merecia estar, talvez, entre 6º e 5º, cara. Falando sério. Porque as outras equipes decaíram um pouco, na minha opinião, tecnicamente falando. Mas, assim, ele perdeu pro Seattle e o Seattle não tá bom o suficiente para chegar a 6º ou 5º, eu deixaria uma discussão um pouquinho mais aberta entre pela posição do Buffalo e do Jaguars, única e exclusivamente porque o jogo foi em Londres. A equipe do Jacksonville Jaguars estava em Londres já há mais de uma semana, então já estava muito bem ambientada. E o jet lag é real. Então, assim, jet lag para times que chegam em Londres para jogar no domingo é real. Então, assim, isso... Existe o efeito físico, sim. Todo ano a gente passa por essa discussão, os atletas falam sobre isso. E o Jacksonville Jaguars foi claramente um time muito mais... intenso na partida. O Buffalo realmente parecia lento. Então, eu acho que tem a questão do jet lag que afeta, mas, assim, concordo, acho que
faz sentido, gosto desse teu Power Ranking onde as coisas se movem um pouco mais. E eu acho que traz mais emoção também pra essa discussão toda semana. Ó, eu vou... No ranking dos Power Rankings, o seu está lá no alto pra mim. Poxa, que legal. Eu estou bem conceituado. Cara, vamos lá. Vamos começar. Eu gosto de sempre começar de trás pra frente, né? De baixo pra cima, pra justamente justificar as principais mudanças. Perfeito. Veja, cada vez que passa, as semanas que passam, a tabela de cima fica cada vez mais inflexível. Porque a tendência desses times realmente é ficar onde eles estão, porque eles estão se tornando isso... A consistência deles está se tornando realidade. Tanto que do 1 a 4 Entendeu? tá sendo praticamente unânime Poucas em todos mudanças. os Power Rankings de vários canais diferentes. É poucas mudanças. É uma realidade, tá? E outra, né? Se você for ver também a questão de quantas vitórias, etc, etc. Mas vamos lá. De trás pra frente, no 10º lugar. Por que coloquei o Tampa Bay Buccaneers? Primeiro, o Tampa Bay Buccaneers estava em bye, tá? Mas ele tá com 3 vitórias e 1 derrota, tá? E o primeiro ponto é que essa defesa, até então, né? Ele vai ter o próximo jogo, o 5º jogo agora, mas até então tava como em 7º lugar geral. Tá? Claro que com essa última rodada vai mudar um pouquinho as coisas, porque numericamente não bate, não tem um jogo, mas ela é a 7ª defesa geral até a última semana, né? Ela cede menos que 17 pontos por jogo, tá? E assim, ela basicamente, o único problema que ela tem é big play. São passes para mais de 20 jardas. Esse é o grande problema da defesa do Buccaneers, tá? Então é um time que corre alto risco, pode ser que leve pontos por causa disso, mas na grande maioria das vezes ela consegue segurar as outras equipes em placar baixo, tá? E assim, acaba investindo em blitz, mas assim, é um alto risco, claro, mas não investe tanto, a não ser que tenha, digamos, mais certeza de sucesso, né? E aí vem o ponto de que também ela tá cedendo TD, tá em segundo lugar geral, até semana passada ela era o segundo lugar geral das defesas que cedem TD na red zone. Então a defesa estava muito boa na red zone, forçando os times adversários aí pro field goal, né? E time que faz field goal leva touchdown. Essa é uma regra básica, né? Porque, enfim, o jogo evolui. E aí com isso o Tampa Bay entra no top 10 porque as equipes que estavam aí antes acabaram caindo, tá? Lembrando que equipes que saíram do ranking da semana passada foi o Los Angeles Rams, que perdeu essa última semana aí, foi um jogaço, na verdade, adorei o jogo deles. Outro que caiu do ranking foi o Baltimore Ravens, tá? Que estava em 7º lugar, né? Caiu tudo. Los Angeles Rams era o 10º, Baltimore Ravens era o 7º, Dallas Cowboys saiu do do top 10, tá? Ele estava na 6ª posição. Ele estava na 6ª posição, caiu do top 10, Exato. tá? Isso A maior queda da semana. foi uma queda... Não, mas é que o Cowboys decepcionou demais. Esse jogo foi horrível deles, tá? Enfim, vou dar continuidade no 9º lugar. 9º lugar, daí a gente tem o Los Angeles Chargers. Chargers está numa situação parecida com a do Tampa Bay Buccaneers. Eu já tinha falado na semana passada que o Tampa Bay era periferia, né, pra entrar no top 10, mas que eu não tinha colocado porque os outros times tinham melhores resultados. Agora já não tem mais essa desculpa. E a mesma coisa acontece com o Chargers. O Chargers era um time que estava muito bem, só que ele estava, né, tinha outras equipes que estavam em melhores condições. Agora com essa última rodada, as equipes, como eu comentei, caíram, abriu essa vaga, Chargers sobe, Chargers estava em bye, né, semana passada. Inclusive é engraçado porque eu falei que o Cowboys caiu e o Cowboys vai enfrentar o Chargers. Então vai ser excelente a próxima semana de Power Ranking. Eu talvez não vou queimar minha língua, mas quem sabe eu troco. Mas assim, o ponto é que não desistir do Cowboys, tá? Mas o Cowboys tá na periferia de volta, tá? Voltou, desculpa, trocou de lugar praticamente com o Chargers. Tem alguns times que estão ali, né, nessa periferia, que não entram no top 10. Tem o Browns tá nessa periferia, sabe? O Bengals também. O Bengals tá na periferia. Eu considero... inclusive eu ia falar isso. O Bengals pra mim é o cara que pode entrar, tá? Porque, veja, até vou comentar isso pra os torcedores de Bengals aí, porque o Bengals ano passado começou da mesma forma, tá? Ele teve 2 vitórias e 3 derrotas nesse começo de temporada. Então setembro é meio ruim pra eles, parece. Parece que isso sempre acontece. E qual que é o engraçado dessa história? É que nos 11 jogos subsequentes, eles ganharam 10. Entendeu? Então parece que o negócio ligou o motor e daí o negócio andou. Entende? Então o Bengals, ele tá da mesma forma agora. E esse último jogo agora, que foi 34-20 contra o Cardinals, foi um jogo assim que, poxa, teve 3 turnovers, teve 3 sacks e ainda assim o Joe Burrow teve 78% de passe completo, tá? Então assim, parece que o Burrow voltou ao normal. Então quando ele tá lesionado, realmente o time sofre. Mas quando ele tá saudável, o negócio funciona. Os últimos 4 anos tem sido dessa forma. E ainda vou comentar, o Burrow teve 78% de precisão sem o T. Higgins.
né? Então vamos lá. Voltando aí pro Chargers, o Chargers eu coloco na nona posição porque ele faz 24 pontos por jogo, cara. Assim, eu não gosto do head coach. Dane-se o head coach, sabe? Brandon Staley é horrível. É legal cara, ver o Justin Herbert e o Trevor Lawrence no top 10. Ah, isso é verdade. Eles merecem. Exato. Eles são, inclusive, eles estão entre os top da liga como quarterback. A gente vai comentar isso depois. Mas é fato. O Justin Herbert está conduzindo muito bem. E foi excelente essa vinda do Kellen Moore. Porque o Kellen Moore, de fato, está mostrando que ele é eficiente como coordenador ofensivo e que o time evoluiu nesse ponto. Porque 24 pontos ou mais por jogo é um reflexo de um ataque eficiente, certo? Derrotou o Dolphins, tá? Que é tipo tão dinâmico, etc, etc. E isso faz parte daquela previsão, inclusive, da queda do próprio Cowboys pela saída do Kellen Moore. Então, o que a gente tinha de expectativa de que o ataque do Cowboys não fosse eficiente, também tá ligado com o aumento da eficiência que a gente tá vendo no Chargers. Exato. É uma mudança de balança, praticamente. E outra, uma coisa que, porra, finalmente, né? Finalmente, Khalil Mack apareceu. Khalil Mack existe. Cara, nos últimos 3 jogos, o Bosa e o Mack dividiram 16 sacks. Nossa. Então isso, assim, tá mostrando muita eficiência por parte do Chargers. E isso é bom de ver. Claro, eu não acredito ainda no Brandon Staley, mas vamos ver o que vai se desenvolver. Talvez o Kellen Moore consiga fazer a contrabalança, sabe? E a gente vai ver nos próximos jogos. Então coloca o Chargers na nona posição. Daí já na oitava vem o Lions. O Lions, ele vem em ascensão. Volto a comentar, ele tá em oitavo somente porque ele perdeu pro Seattle Seahawks. Por isso que eu tô mantendo dessa forma. Seattle ainda à frente. Porque o Seattle está bem semana a semana. Sim. Tirando a derrota lá que teve, etc. Ele está bem semana a semana. Tá? E isso muito disputado entre os dois, inclusive. Seahawks inclusive tá em bye, né? Ele ganhou 3 e perdeu 1, né? Já o Lions não. O Lions ele ganhou 4 e perdeu 1. Só que essa 1 que ele perdeu foi pro Seattle Seahawks, né? Então eu tô mantendo o Seattle Seahawks onde ele tava porque ele não mudou nada, obviamente, né? De semana passada pra cá. Mas o Lions sim mudou positivamente. Então o Goff continua, agora lidera a liga com passes acima de 20 jardas, né? Com big plays. São 23 que ele tem na liga em 5 jogos. Isso é muito bom. Porque esses são jogos, essas são as jogadas que na verdade fazem tiroteio. E não é à toa que o Lions ganhou do Panthers de 42-24. E é curioso porque eu trouxe aquela estatística que antes ele liderava em passes de até 12 jardas, lembra? Sim. E aí agora é o contrário. Ele tá acima de 20. Cara, mas o passe em profundidade do Jared Goff é lindo, cara. É lindo de ver. E assim, a única coisa que eu queria comentar além disso daí é que, cara, o Lions, ele tá fazendo isso com problemas. O Jahmyr Gibbs estava fora, certo? Então, assim, o jogo terrestre dele foi debilitado. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Tipo, tem algumas coisas que estão acontecendo para dificultar o jogo do Lions. E ainda assim, ele tá conseguindo sair com a vitória do outro lado. Tudo bem que o Panthers não é lá aquelas coisas, eu sei disso. Mas tava jogando, né, poxa, com uma equipe que não é ruim do outro lado. Desculpe, não é tão horrível assim. Entende? Então, tem mais outra coisa. O receiver lá, o Amon-Ra St. Brown, né, também tava fora. Então, assim, o Jared Goff, ele se viu forçado a trabalhar com o Josh Reynolds. E o Josh Reynolds apareceu. Sim. Então, assim, tá sendo um bom jogo. Tá sendo um bom jogo pra ambos, né? Tipo, enfim, o ataque e a defesa, digo. Excelente isso daí. Então fica em 8º lugar, mas ainda assim não sobe porque o Seahawks está indo muito bem. Ele corre melhor com a bola do que o Detroit, porque o Detroit está fazendo uma média de 117, 120 jardas por jogo, só que assim, a média de tentativas de corrida é tipo de 3,5, não chega a 4. Então assim, eles têm que fazer muitas tentativas de corrida para conseguir chegar nisso. Já o Seattle não. O Seattle ele consegue gradativamente com 4,5 jardas terrestres, ou seja, ele consegue se manter em campo com 2, 3 descidas. Entende? Somente com o jogo terrestre. Geno Smith também tá muito bem, 68% de precisão. É o único cara que só tem... Não é o único cara, mas ele só tem um turnover. Até agora, desde que começou a temporada, somente um turnover. E, né, obviamente, fazem 29 pontos por jogo. Cara, então, é mais do que o dos Chargers faz, entende? Tem menos turnover do que todos esses times, ganhou do Lions e tem um jogo terrestre mais forte. Por isso ele vai ficar aí. Entendeu? Daí a gente sobe. Buffalo Bills. O que eu vou falar do Buffalo Bills, né? Perdeu, cara. Perdeu pro primeiro ponto, acima de mais nada, né?
E outra, tô baixando ele pro sexto lugar porque agora ele teve baixas muito relevantes na defesa, que foi o Tre'Davious White, que é o corner, um dos melhores, aliás, vamos dizer, é o melhor corner do Buffalo Bills, ou seja, a secundária dele, defesa contra passe, está desfalcada, e saiu o Matt Milano, né, que é o melhor linebacker dos caras, também por lesão, também tá fora. Então o Buffalo Bills agora tá com uma defesa extremamente debilitada, sabe? Eu não sei se é uma defesa que consegue segurar um Miami Dolphins agora, sabe? Tipo, Miami Dolphins jogando com eles de volta vai dar ruim pra eles. Entende? Mesma coisa se for um Kansas City Chiefs. E sabe? é uma defesa que a gente já vinha comentando que ela tava envelhecendo. O Von Miller, né, tal. Tipo, continua, é um cara bom de qualidade, excelente, né, mas não vai dar conta sozinho, né? Então tem turnover, tem sacks, entendeu? Vai ter que procurar alguém pra substituir o Milano, talvez nas próximas semanas, mas não vai substituir a altura, não é o mesmo nível. Então, assim, perdeu pro Jags, né? Então vai ficar em sexto lugar e, naturalmente, em quinto lugar vem o Jacksonville, né? Jacksonville Jaguars, né? Que tá com um ataque, já tá no top 10 da liga. A defesa já é a número 2 em turnovers, em forçar turnovers, ou seja, uma defesa que rouba a bola e entrega de volta pro ataque. E o ataque parece que o problema é o seguinte: o começo da temporada foi desgraçado, cara. O começo foi desgraçado. É tipo assim, é aquela, né, como é que é? Quando Deus fecha a porta, meu dedo tá lá, entendeu? Então, o que acontece é que, cara, o Trevor Lawrence não tava funcionando, cara, com os receivers dele, mas agora parece que ele se achou com esses caras, entende? Se tivesse, inclusive ia falar, o ataque deles tá top 10, mas seria muito melhor se não tivesse tido os drops que tiveram, sabe? Então, assim, o Trevor Lawrence está melhorando muito, conseguiu fazer 474 jardas contra o Buffalo Bills, a defesa do Buffalo Bills, que até então era top 4 da liga. Entendeu? Entre os top 4. Então, se ele consegue fazer isso entre os top 4, ele consegue fazer isso com os outros também. Pode ser que o Eagles e o 49ers não, mas porra, um Kansas e um Miami Dolphins talvez. Entendeu? Então, isso deixa ele no top 5 aí agora. Perfeito. Vamos pro 5? Em relação aos times do top 4 ali, na verdade, né? Que como Miami, Kansas são times que não estão mexendo aí nas últimas semanas, quer dizer, Miami mexeu quando caiu, a gente comentou, mas do Philadelphia, que subiu para a segunda posição, você vai querer comentar alguma coisa, ou Philadelphia e São Francisco, para a gente poder fechar o bloco do Power Ranking? Vamos, de relevância, assim, olha, Kansas... Sim, são os dois times que estão 5-0. Eu acho que isso já, tipo, garante uma posição deles ali. Assim, o 49ers não tem muito o que falar. Ele tá liderando em praticamente todas as estatísticas. Até porque a gente falou sobre os dois times nas últimas 2 semanas também. Exatamente. Eles vêm liderando em todas as estatísticas. Philadelphia Eagles continua com a melhor duo de OL e DL, né? Isso não tem erro. Aí vem o ponto só que, tipo... Poxa, o 49ers, eles estão ganhando assim de forma humilhante, cara. Ele ganha das equipes de forma humilhante. Ele não bate as equipes, ele espanca as equipes. Entende? O Philadelphia Eagles, ele tá ainda meio que gaguejando só. É a única coisa. Ele subiu, inclusive, vou comentar sobre isso. Ele subiu por quê? Porque ele tá fazendo mais de 400 yards por jogo. Os últimos 4 jogos foram assim. Jalen Hurts só tem um problema nesses 4 jogos, aí ele teve 4 interceptações. Sabe? Que tá começando a virar uma tendência, entendeu? Não sei se é porque tá tendo, né, divergência aí de sintonia, etc. Mas assim, esse último jogo contra o Rams, que eu achei que foi um jogaço, eles só conseguiram definir no último quarto. Sabe? E isso tendo um elenco melhor. Então não faz muito sentido, saca? E por fim, né, tem o ponto de que o A.J. Brown apareceu, né? A.J. Brown apareceu muito bem. Então, assim, eu acho que a diferença, a grande diferença foi essa sintonia com o A.J. Brown, sabe? Que ficou muito evidente nesse jogo agora, contra o Rams, que também é uma defesa ok, né? Acima da média, eu diria. E com isso vai subindo. Kansas City, desculpa, mas ele tá bem assim, tá ganhando jogos, mas tá ganhando principalmente por quê? Porque retornou o Travis Kelce, né? Então o jogo aéreo do Kansas City Chiefs voltou a funcionar. E no caso da defesa, voltou o Chris Jones, que voltou a fazer pressão nos quarterbacks adversários. Então, assim, eles estão se mantendo nessa condição. Se não tivesse esses caras, provavelmente tinham descido, tá? Porque eles iam perder jogo, porque teve jogo que foi apertado pra eles e eles ganharam. Teve jogo que, assim, muito questionáveis em relação à arbitragem, chamada de arbitragem, dando favorecimento, assim, que foi extremamente questionável, sabe? Mas mantiveram sua vitória. 4-1 aí, né? Eu acho que pra encerrar a gente podia só comentar sobre o San Francisco 49ers e o jogo contra o Dallas Cowboys, única e exclusivamente porque o Brock Purdy tá muito bem.
Ele... Tá destruindo, né, cara? E ele parece muito à vontade, ele parece muito seguro. E para um QB que tem o histórico dele, ele parece muito veterano. Eu tô gostando bastante, eu tô aprendendo a gostar do 49ers agora. Que eu confesso que o ano passado, mesmo tendo sido, sabe, uma sensação ali, aquela história toda dele ter entrado como Mr. Irrelevant e ter jogado tão bem até ele se machucar, assim, eu não tinha entrado muito na vibe ainda, sabe, de gostar dele. Eu tô começando a gostar dele esse ano, e esse jogo contra o Dallas Cowboys pra mim foi um jogo bem expressivo. Olha, Principalmente pela antecipação da própria defesa do Cowboys e o que a gente podia esperar. Eu falei que esse aí seria o jogo da rodada, né? Eu gostava muito do Rams ali com o Eagles, né? Mas eu sabia que ia ser São Francisco e Cowboys, ia ser Dallas Cowboys, ia ser um jogaço. Porque eu queria ver... Diferente, na eu verdade. queria ver... Não, são jogos diferentes, mas digo, de forma diferente seriam bons embates, né? Então, assim, 49ers mostrou que consegue lidar com a pressão. Brock Purdy, mais uma vez, mostrou que soube lidar com a pressão. Ele é um quarterback que, mesmo quando recebe blitz, ele lida bem e consegue fazer a jogada se estender. Ou seja, na verdade, o ponto que eu vejo do Brock Purdy, assim, que tá fazendo diferença absurda, é que ele toma boas decisões de forma rápida. Ele processa o jogo rápido, sabe? E isso é uma coisa importantíssima. O quarterback não precisa ser excepcional, ele só precisa tomar boas decisões, entendeu? Distribuir bem a bola. O Brock Purdy tá fazendo isso. Curiosidade desse jogo, tá? Contra o Dallas. Dallas só teve 8 first downs, cara. Nossa. Cara, Tony Pollard não jogou nesse jogo. Cara, foi horrível. Diferente do que a gente antecipou. Cara, horrível pro Dallas. Horrível. Tony Pollard não apareceu nesse jogo. Esse jogo foi horrível. Não apareceu nesse jogo. E assim... Teve um fumble aí no começo do jogo e tal, que acho que foi muito determinante, inclusive, né? Digo, pra dar momento, saca? E, cara, é isso. O 49ers tá indo muito bem e eu acho que vai continuar nessa outra. E mais uma curiosidade bem rápida. Philadelphia Eagles, tá? A gente comentando. O Jake Elliott é o kicker do Philadelphia Eagles. Neste exato momento, na liga, ele tá somando 59 pontos. E o New England Patriots, no total, tem 55 pontos. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.